Senhor. Esse evangelho nós proclamamos uns dias atrás, né? Mas vamos ver o que aconteceu na primeira leitura do livro do Êxodo. Apareceu-lhe um anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Quando nós assistimos aquele filme, não sei se vocês já assistiram, mas geralmente os brasileiros já assistiram, o Alto da Compadecida vai mostrar essa cena, né, da sarça pegando fogo. Suassuna, ele era cristão católico, muito católico. Aquele filme é um filme assim para a gente assistir, a gente dá muita risada, mas é um filme bíblico. Ali tem toda a história da salvação, né? Então é um filme que a gente precisa prestar atenção e a gente tem como fazer até um senso crítico daquele filme. Mas a sarça ardente é interessante quando Moisés se aproxima e ele queria ver o que estava acontecendo, porque não se queimava. Como pode ver as chamas de fogo e aquilo não consome a árvore, né? Então a sarça ela representa para nós Deus. Então nós temos medo, né, do fogo, né, do fogo do Espírito Santo. Mas quanto mais a gente se aproxima, a gente pode ter o medo e voltar, mas a gente quer se aproximar. Então quando a gente faz uma experiência de Jesus, é como essa sarça, eu quero ver o que acontece, mas ao mesmo tempo me assusta. Ao mesmo tempo que me assusta, eu tenho vontade de conhecer mais. Então quando a gente vai conhecendo Jesus Cristo, a gente vai conhecendo, e se a gente for conhecendo aos poucos, a gente vai querendo mais. Por isso que nós não podemos ficar só no oba-oba, né? A nossa fé ela tem que estar centrada em Cristo Jesus, né? Como que eu vou ter fé? Como que eu vou manter a minha fé, né? Por exemplo, eu não vim ontem no Terço dos Homens, né? Mas eu acredito que tinha mais gente no Terço dos Homens que na missa de hoje. Acredito eu, não é? Então, será que eu tenho só que rezar o terço ou eu preciso ter uma consciência do que é a igreja? Será que todos que frequentam o terço vão à missa nos finais de semana? Pelo menos, né? Então assim, quando eu vou conhecendo a Deus, eu vou procurando cada vez mais. Mas se eu ficar só no terço, o terço é uma devoção popular, que é importantíssimo a gente participar e é importantíssimo a gente rezar. Mas a gente não pode deixar de estar com a Eucaristia, a sarça ardente, né? O Cristo vivo, né? Quando o Padre celebra a Eucaristia, o céu se encontra com a terra, todas as vezes que há Eucaristia. Então quando a gente vai tomando consciência do que é uma Santa Missa, é o ápice da nossa fé. É importante a gente rezar o terço, é importante ter o grupo de oração, é importante ter as mães que oram pelos seus filhos, é importante ter os vicentinos, mas tudo isso, não é uma engrenagem que se encerra com a Eucaristia. Por isso que quando a gente faz o retiro também, se encerra o retiro com a Eucaristia, para que a gente possa viver a grandeza de Deus na nossa vida, né? Trazer Jesus para a terra, né? Nós precisamos ter. Hoje foi uma senhora lá que me perguntou: padre, me explique essa coisa, tal lugar que o senhor fala que não é para a gente ir, que tem missa, lá não é missa. Eu falei: não é missa, não é. Quando eu sou padre, se eu deixar de ser padre e eu montar uma igreja minha, não é a missa que nós rezamos, não é. Ah, mas tem a consagração. Não tem a consagração que nós acreditamos. Então o que é excomunhão? Eu não estou em união com a Igreja Católica Apostólica Romana. Não faço união com o Papa. Não estou em união, é excomunhão. Quem que excomunga alguém? É Deus? É o padre? É o bispo? Não, é a própria pessoa. Então, se eu vivo a fé católica apostólica romana, eu preciso frequentar a Igreja Católica Apostólica Romana, que tem a sua corrente ou o seu laço em Cristo Jesus, que é o Papa.
né? Então eu preciso ter esta consciência. Então às vezes você fala, às vezes o senhor fala, o senhor está expulsando os outros da igreja. Não. Ou a gente assume a fé que nós cremos de verdade, ou não. Então não é falar para você vai embora, não. Você quer ficar lá? Pode ficar, não tem problema nenhum. Mas não venha aqui, porque não é a mesma igreja, você está em pecado. Se você comunga lá e comunga aqui, você está pecando, porque não é a mesma comunhão que nós consagramos, né? Nós temos uma hierarquia dentro da igreja, né? Onde o padre ele respeita e deve obediência ao bispo, né? Então a nossa fé ela tem uma estrutura. E aí quem fundou a nossa fé? Cristo Jesus. Não tem fundador. Por isso que quando o padre erra, ele é pedido para se retirar, né? Em todos os sentidos, na parte sexual, na parte financeira. Se ele não sabe lidar com a parte financeira, ele vai ser vigário, porque daí ele fica como vigário, quem administra é o pároco, né? Então há toda uma responsabilidade muito grande, a gente está lidando com as coisas do povo. Por isso que a gente tem que prestar conta de tudo, né? Por isso que a gente tem que ter auditoria. Isso é muito importante dentro da igreja, né? Então nós padres não fazemos o que queremos, né? Nós fazemos aquilo que Deus fala para nós. Então se eu tenho uma ligação com Jesus, eu preciso ter a atitude de Jesus. E é interessante que esses dias, acho que semana passada, teve um evangelho que falava assim, olha, deixa eu ver se eu me lembro, mas era do caminhar com Jesus, né? Então, mesmo que eu caminhe com as minhas misérias, mas eu preciso caminhar com Jesus. Eu tenho as minhas misérias, mas eu preciso caminhar com Ele. Quando eu caminho com Ele, o que Ele vai fazer? Ele vai me modificando. Então eu vou me deixando ser moldado por Jesus, mesmo com as minhas misérias. Ai, padre, olha, eu pequei, não fui na missa porque eu estava em pecado. Aí você tem que ir na missa, não é? Agora, viu, tem pecado que é corriqueiro, viu? Se você pecar, e todos os pecados que você fizer, você não comungar, você não vai comungar nunca em nenhum padre. Peça perdão no começo da missa e comungue. Aí procura um padre logo para confessar, se for o caso, né? Eu fui na missa, fui 3 vezes, 4 vezes na missa, não tive tempo de confessar e não comunguei. Às vezes é um pecado corriqueiro, um pecado dia a dia. Por isso que o padre dá o perdão no começo da missa. Mas daí já procura um padre e confessa, pronto, né? Porque senão, se a gente for, em tudo que a gente for fazer, se tiver a radicalidade do pecado, gente, a gente não comunga nem o padre, não é? Por isso que eu me assusto às vezes com alguns padres de televisão, porque eles falam algumas coisas que assustam até o padre que está aqui, porque não é assim que funciona, né? Tem que ter o equilíbrio, né? E ninguém está livre do pecado, todo mundo está sujeito. Agora a gente tem que fugir do pecado, isso sim. Como que eu fujo do pecado? Coloca uma bandeira branca e vai ao contrário. Se você for, agora você é padre, o bispo colocou a mão na sua cabeça, os padres todos colocaram a mão na sua cabeça, dá uma dor no joelho, você fica o tempo todo de joelho. Tinha muito padre na minha ordenação. Depois ele pega o óleo, lambuza a mão da gente de óleo sagrado, né, da ordenação. Agora não vai ter mais pecado, agora é que o bicho pega, porque agora você está mais perto de Deus, é aonde o danado quer pegar a gente. Assim somos nós quando estamos na igreja, né? Então, se você pecar, venha na missa. É bom estar no pecado com Deus do que estar no pecado sem Deus, né? Vamos caminhar juntos e Deus vai nos moldando. Vamos ir na sarça ardente, que não queima, mas purifica. Amém? Vamos fazer as nossas preces, colocando no altar do Senhor aquilo que trazemos.